Então agora eu preciso organizar essas informações de uma maneira que eu enxergue e que eu saiba como elas se conectam entre si, para que eu use a minha expertise docente para fazer as melhores opções. Para fazer isso, lá na oficina de formação por competências a gente tem uma matriz, um conceito de matriciamento chamado Matriz de Gerenciamento Analítico Pedagógico, a MGAP. MGAP é uma estrutura, é um conceito de você organizar informações de tal maneira em que os 3 grandes elementos ficam totalmente alinhados o tempo todo do processo de planejamento. Na verdade, a gente tem 3 grandes MGAPs, na verdade 4, mas para o docente, na gestão, tem uma que é grande, que é do curso inteiro, mas para o professor, a gente tem 3 grandes MGAPs. A da unidade curricular como um todo, que identifica os perfis para os quais essa unidade curricular forma. A MGAP da ementa, que é a que a gente vai ver agora. A gente tem ementa, precisa organizar os elementos da ementa. Nós vamos trabalhar com a MGAP da ementa. E depois, por último, que é onde a gente vai pegar todas as informações para gerar as estratégias e gerar o cronograma, a MGAP do perfil. A MGAP da ementa, então, vai pegar cada um dos verbos e vai organizar numa matriz. Olha como ficou essa matriz. Eu tenho aqui os 3 verbos principais que estão na ementa, os 3 contextos em cada uma dos 3 períodos, das 3 sentenças que formam o parágrafo da ementa agora reescrita. E aqui eu tenho um dos perfis para os quais essa unidade curricular forma dentro do curso onde ela está. Todos os cursos superiores têm diretrizes curriculares nacionais e dentro das DCNs você vai encontrar um capítulo ou um artigo que trata dos perfis do egresso. É ali que você vai buscar para qual perfil a sua unidade curricular está formando. E note que legal, nessa tabela, quando você cruza o perfil com as colunas que tem verbos e contextos, nas células você aloca os conteúdos. E essa é a grande diferença de conteúdo programático e conteúdo curricular. E essa é a grande diferença de conteúdo programático e conteúdo curricular. Note que só agora a gente foi falar de conteúdo. Desde que eu comecei a conversar com você e falamos de em busca das estratégias perdidas, eu ainda não tinha falado do conteúdo em si. Note que o conteúdo, ele serve ao perfil e ele serve ao verbo e ao contexto. O conteúdo não tem natureza em si própria, por isso que ele é conteúdo curricular. Essa mesma unidade curricular em outro curso, uma outra redação de perfil. Por quê? Porque para aquele currículo, essa unidade curricular tem uma outra função. Os conteúdos que ela traz vão servir à natureza do perfil que está nas DCNs de cada curso. E aí isso cria uma matriz aonde eu vou alocando os outros conteúdos. Na verdade, eu pensei um exemplo, essa unidade curricular de metodologia da pesquisa dentro desse curso, que é o exemplo que tem no material de quem está fazendo a oficina. É uma unidade curricular de metodologia da pesquisa. Ela tem como perfis candidatos 4 perfis, mas lá no fim do planejamento a gente chega a 2 ou 3 perfis no máximo, inclusive por causa da carga horária que ela tem. Então você agora vai começar a ver qual é o conteúdo curricular que efetivamente vai entrar no seu cronograma. O cronograma não começa pelo conteúdo. Ó, pegou a sacada? Então vamos lá. Bom, agora eu preciso de reunir essas informações, porque agora tem mais informações entrando. Eu volto para o mapa, então eu tenho agora aqui os contextos, onde eu aloquei aquele conteúdo curricular, estava na coluna dos textos e produções científicas. Era para o verbo reconhecer. Então aqui tem os dados da unidade curricular, o perfil para o qual eu estou formando e o trecho da ementa, de onde eu vou planejar toda a formação, inclusive para chegar nas estratégias, e está aqui. O mapa traz um campo aqui embaixo de estratégias, sugestões de estratégias. E para cada verbo que tem no mapa,
a gente tem um conjunto aqui de estratégias ou desafios diferentes que estão sempre relacionados ao verbo. Então aqui eu estou com o verbo reconhecer e você nota que tem vários sinônimos desse verbo reconhecer. Eles são sinônimos em processos mentais, em neuroprocessos de aprendizagem, aonde se você executar essas ações, você vai estar fortalecendo o mesmo objetivo de verbo dentro da competência. Veja que eu tenho várias ideias aqui e não é um processo linear. Eu preciso agora trabalhar nos dois lados para eu saber quais são as estratégias possíveis e quais são os verbos que eu tenho para formar. Nesse momento, agora que eu sei que eu estou formando para um perfil específico, eu inverto a matriz e ela sai da MGAP da ementa para a MGAP do perfil. É na MGAP do perfil que a gente vai fazer a programação e vai chegar nas experiências que são as estratégias. Mas note que foi preciso todo um raciocínio para chegar até aqui. Não é assim, eu achei essa estratégia legal, vou levar para minha aula. Não é por aí que funciona. Não é por aí que funciona. Então note o seguinte, agora eu tenho nessa MGAP do perfil, o perfil aqui em cima, eu tenho uma coluna de contextos, eu tenho uma coluna de conteúdos curriculares e eu tenho uma coluna de experiências. Esse é o nosso tema, é nas experiências que estão as estratégias. As estratégias, elas são as experiências de aprendizagem. Você tem que viver alguma coisa, levar para o aluno viver alguma coisa para que aquilo ganhe significado dentro de contextos para que o conteúdo seja retido na memória. Ele precisa de significado. Agora nas linhas, olha que legal. Reconhecer o quê? Textos e produções confiáveis. Então eu vou desmembrando o perfil, obviamente de acordo com aquilo que eu tenho na natureza da minha unidade curricular. Então aqui eu desmembrei esse perfil em 5 itens ou 5 linhas de formação. Todo mundo fala assim, mas onde é que eu dou, quando eu trabalho com metodologias ativas, onde é que eu faço conteúdo? Porque é tudo metodologia ativa? Não, a metodologia ativa ela só é ativa porque ela ativa o conteúdo, tá? Então aqui, eu tenho que pensar qual é o conteúdo curricular que eu preciso dar conta na unidade curricular e montar essa matriz, aplicando bases gerais da leitura científica. Então, leitura crítica de papers, de textos técnicos e científicos, entra nesse item 2. Acompanhar transformações no mundo da ciência, tá pedindo lá no perfil, eu posso fazer isso na minha unidade curricular, então tá aqui mais uma linha. Acompanhar transformações na tecnologia, aí eu desmembrei, né? O perfil pede acompanhar transformações acadêmico-científicas, as acadêmicas, quanto as técnicas, quanto as científicas. Então eu optei para ficar mais limpo, para ficar mais claro e para eu poder organizar melhor os meus planos de aula, eu dividi. Então eles vão acompanhar as transformações no mundo da ciência, as transformações nas tecnologias envolvidas nas ciências da profissão e acompanhar as transformações no próprio mundo do trabalho da profissão, envolvendo tecnologias, envolvendo ciência e principalmente envolvendo mídia, fake news. Então note que aí a gente vai abrindo o leque e vai criando espaço para fazer toda a programação. Agora sim, agora eu tenho todas as informações que eu preciso para pensar em uma estratégia, para selecionar uma estratégia do jeito certo. Uma estratégia que tenha nexo didático, que tenha nexo causal com o processo ensino-aprendizagem que eu estou construindo aula a aula, porque em cada aula eu entro com o material e com todas as interações que eu tenho com a turma, sejam essas interações presenciais, remotas síncronas ou até nas assíncronas. Eles têm que ter um direcionamento de competência a ser formada. Olha como é que ficou agora, então, essa MGAP do perfil. Eu trouxe para cada célula o contexto que eu quero
reconhecer textos e produções confiáveis. Para esse perfil 7, estão destacados em outra cor aqui os trechos da ementa para o qual a minha unidade curricular forma. Geralmente os perfis eles são formados por várias unidades curriculares ao longo do percurso curricular. A gente dá o nome disso de ciclo de aprendizagem. Eu formo para esses trechos destacados nesse perfil. Outras unidades curriculares formam para os outros trechos. Então perceba que o mesmo perfil é atendido mais de uma vez por várias unidades curriculares em várias atividades de diferentes professores. E é isso que vai criando dentro do percurso curricular e o estudante passando por esse percurso curricular, é isso que vai gerando a competência. Quando ele sabe para o que ele está estudando, por que ele está estudando e qual é a competência que ele está desenvolvendo em cada unidade curricular. Olha que legal então que ficou. Eu tenho para cada um daqueles desdobramentos, eu tenho contexto. Textos confiáveis. Aonde eles vão buscar textos confiáveis? Bom, eu quero o contexto, eu quero produções especializadas na área profissional, ou seja, na área da profissão eu quero textos, eu quero produções especializadas. Qual é o conteúdo que eu vou acionar aqui? Eu tenho que dar como conteúdo a classificação QualisCaps, como uma referência de confiabilidade. Qualis A, B, C. Então, o que eu faço? Em vez de entrar numa sala de aula e falar assim, hoje vamos estudar os critérios QualisCaps, e aí começar uma aula expositiva do que é um conceito A, quais são as revistas conceito A, eu vou inverter essa narrativa. Eu vou organizar o material com produções especializadas na área profissional, inclusive artigos, Qualis A, Qualis B, mas também produções técnicas. E quero trabalhar com eles a confiabilidade, a diferença de confiabilidade quando eles pegam um artigo escrito em uma revista Qualis A, em uma Qualis C, em um texto de mídia profissional ou de espaços técnicos profissionais e até os textos que profissionais estão na mídia o tempo todo, produzindo textos para consumidores. Então, olha a diferença, é a mesma informação técnica da profissão, mas eu vou da ciência de alta qualidade até chegar no consumidor, naquele profissional que está fazendo a sua divulgação do seu trabalho nas mídias profissionais ou nas mídias sociais. E isso eu faço para cada um. Tenho textos técnicos e midiáticos aplicando bases gerais da literatura científica, e aqui eu trabalho o conteúdo de modelos de estudo e a força das conclusões. Aí é bem legal ver a diferença do brilho nos olhos deles quando eles entendem por que um texto é forte e por que um texto é mais fraco em poder de conclusão. E começa a fazer sentido. Adultos aprendem pelo significado. Adultos não aprendem pelo fenômeno. Não adianta eu expor o QualisCaps. Não adianta eu dizer para eles, olha, isso não é confiável, isso é confiável. Ele precisa desenvolver autonomia para isso, porque ele vai trabalhar com isso pelos próximos 35 anos da vida dele. Então ele precisa desenvolver autonomia. E ele só desenvolve autonomia se a estratégia ou se a experiência que eu der para ele reunir o conteúdo em um contexto para fechar uma experiência em que ele entenda o porquê, a razão daquela aprendizagem. Então agora sim eu tenho a possibilidade de fazer escolhas de estratégia, porque agora eu sei para o que essas estratégias servem e eu sei o que elas precisam acionar em termos de significados, conteúdos e contextos educacionais. Portanto, o quadro se completa com os verbos que a gente já categorizou lá no início dessa caminhada. Começamos a escrever. Olha como a ementa é importante. A ementa abriu o caminho para eu entender quais eram os verbos certos, substituir o instrumentar por outros verbos.
Dentro dos verbos que foram substituídos, eu tenho destacar, eu tenho citar, o narrar, e aqui o destacar de novo, que são verbos sinônimos do reconhecer. Então, note que eu vou dar destacar, eu vou dar toda a atividade para ele destacar alguma coisa? Não, para isso servem os verbos sinônimos. Então, uma atividade eu peço para ele fazer um destaque num mural, um mural digital. No outro eu posso pedir para ele fazer um destaque verbal, em tempo real. No outro eu posso pedir para ele fazer destaques usando algum tipo de aplicativo ou plataforma. E assim vai. Então note que para cada uma das linhas que eu criei, desmembrando tudo que eu tenho que trabalhar para formar para esse perfil, eu tenho agora um verbo. E perceba o seguinte, você não precisa trabalhar com caixinhas. Eu tenho aqui, por exemplo, acompanhar transformações nas tecnologias e no mundo do trabalho. Isso daqui eu posso trabalhar os espaços digitais. Uma coisa que eu faço bastante com os meus alunos é como foi a evolução ao longo do tempo. As gerações mais novas carecem de conceitos históricos. Então eu sempre gosto de trabalhar muito a história da timeline, da linha do tempo. O que você está pegando agora desse jeito, não foi sempre assim. Como é que isso evoluiu ao longo do tempo? E a hora que ele vai buscar, eu reforço, mas a hora que ele vai buscar a timeline, eu vou fazendo os pontos de reforço. Olha, aqui mudou porque a tecnologia evoluiu, porque a profissão mudou as diretrizes curriculares, o curso de Educação Física mudou as diretrizes curriculares, por exemplo, em 2018. Então, as aulas que eu dava em 2018, para essas experiências, foram completamente modificadas a partir de 2019 e 2020. Em 2020, que foi o ano da pandemia, por exemplo, foi a primeira vez em que eu usei a timeline e mostrei para eles que a formação profissional deles expandiu. Eles ganharam na nova diretriz curricular uma área nova, que é a área da saúde, com mais força dentro da formação do profissional de educação física. Então era bem legal de ver os alunos fazendo a timeline, falando assim, nossa, eu não sabia que tinha isso, eu nem sabia que o professor de educação física podia atuar desse jeito. Por quê? Porque eles muitas vezes estavam ainda com aquela ideia mais antiga de profissão. Então, quando eu trabalho com eles, por exemplo, nesse exemplo que eu estou dando para vocês, que mudou a diretriz curricular, eu rapidamente mudo a estratégia também. Nessa timeline, por exemplo, eu rapidamente mudo a estratégia para ele entender que isso que ele está pegando hoje como formação profissional não foi sempre assim. E aqui a estratégia sempre vai depender muito de quem é você, do teu repertório enquanto profissional, do teu repertório enquanto docente, do teu repertório tecnológico, quais são as habilidades que você tem. E agora eu consigo selecionar as estratégias. É só a gente pegar e fechar essa história. Lá no mapa do verbo, olha como tudo bate. Para usar o verbo citar, eu resolvi que para esse planejamento hipotético que eu estou contando a história para vocês, eu quero a técnica da grande ideia. Para o verbo destacar, eu quero trabalhar com fatos e elementos, para eles entenderem a diferença entre um texto científico de alto poder de conclusão, um texto científico com mais baixo poder de conclusão, um texto técnico e um texto midiático. A gente precisa trabalhar com os estudantes o conceito de força de evidências, porque força de evidências em qualquer profissão, de qualquer área, é tudo. O verbo narrar, que está lá no planejamento, eu resolvi que eu vou trabalhar na rotação por estações de trabalho. E a rotação por estações de trabalho é uma outra estratégia muito boa para fazer um monte de coisa. Uma das características da rotação por estações de trabalho é você ter atividades em tempo real. Ela é feita para desenvolver estratégias generativas. Lá na formação por competências, o pessoal aprende que existem 3 grandes classes de estratégias: as mnemônicas, as estruturais e as generativas.
Cada uma delas serve a um grupo de verbos e cada uma delas trabalha com neuroprocessos de maneira diferente. Toda estratégia que você trouxer para tempo real, para interação em tempo real, ou resposta, ou processamento de pensamento ou de conclusão crítica em tempo real, por definição é uma generativa. E aí até surgiu, fazer um parênteses aqui, até surgiu a discussão recentemente sobre o ChatGPT. A OpenAI, que está se popularizando e está se disseminando, mas já representa uma preocupação didática aos professores. Então, nessa próxima turma de formação por competências, lá no 4º ou no 5º síncrono deles, nós vamos falar um pouquinho de OpenAI e todas as relações da OpenAI com aprendizagem e principalmente com estratégias. E aí tem também as hard skills aqui, a hard skill de cooperação, de trabalhar em equipe, trabalhar em time e de comunicação. Dentro da metodologia da pesquisa, a habilidade de comunicação, ela precisa ser muito trabalhada. Comunicar não é escutar a aula o tempo todo. Comunicação, no fim dessa história toda, não é o que eu falo. Comunicação é o que você entende do que eu falo. E o que eu gostaria que você entendesse de tudo que eu falei até agora é exatamente que quando você tem todas as informações dispostas à sua disposição, como elas estão no mapa, é muito mais fácil de você, então, agora, selecionar e fazer até o seu cronograma. Então, note que a gente começou esse papo nessa tela, eu trouxe o cronograma, mostrei quais eram as experiências, as estratégias, busca em espaços digitais, eu já fiz gincana de busca em espaço digital, quem busca mais rápido, quem busca melhor texto, aí eu sempre ponho regras. Agora eu quero um Qualis A1, não pode ser um Qualis B de 1 a 3, então você põe aquilo que você está querendo fixar, você põe como regra. E quando você põe como regra e tem uma dinâmica de gamificação, o cérebro funciona assim. Você fica pensando na regra. E aí a hora que você vai procurar e tem que trazer, tem que entregar, e aí tem a coisa do tempo e tal, eles estão lá procurando, eles acham, eles aprendem pelo engajamento no jogo e buscar onde está o nome da revista e rapidamente ir lá ver se ela é Qualis A, Qualis B, o que ela é. Se ela cair dentro daquela regra, ele tem que descartar. Se ela não cair naquela regra e for eletiva para ele cumprir a gincana, para ele cumprir a gamificação, aí ele vai passar para outra parte, porque eu sempre peço, você vai buscar um artigo, não pode ser tal coisa ou deve ser tal coisa, e dentro desse artigo, ó, conteúdo, contexto, ação, né? E dentro desse artigo, você vai destacar, você vai trazer e vai destacar, geralmente eu peço para eles escreverem e façam um mural na parede e vira uma gincana, quem consegue levantar mais dados tal, e eles têm que guardar os caminhos para depois compartilhar os links com os colegas. Então veja que a gente, em uma única estratégia, a gente pode fazer muita coisa, a gente pode pegar tanto a parte de destacar, a de citar, a de narrar, e isso pode atender a várias coisas. Então tá lá, olha que legal que ficou o cronograma. Essa unidade curricular tem uma aula por semana, então na semana 3 e na semana 4 eu quero trabalhar com o verbo destacar, os conteúdos e quais são as experiências que eu vou fazer. Bom, quando eu mudar para o verbo citar, destacar é uma coisa, citar é um passo além em neuroprocessos cognitivos. Então eu vou continuar com as mesmas regras aqui, só que agora, em vez de destacar, eles vão citar. Note que muda a semana, eles continuam citando, mas aí eu saio de leitura crítica de textos técnicos e midiáticos para base de dados em terminologias técnicas e científicas, descritores e coisas assim. Então note que você não precisa ficar em caixinhas, você pode mesclar as coisas e transformar a trilha de experiências em uma trilha fluida,
em uma trilha em que você vai passando, você evolui um ponto, eu evoluo o contexto, sigo com o conteúdo, mantenho o verbo. Eu evoluo o verbo, sigo com o conteúdo, mantenho o contexto. Eu mantenho o conteúdo para mudar contexto e mudar verbo. Então, geralmente, isso já está lá na avaliação formativa. E aí, na avaliação formativa, eu escolhi uma das sugestões que tem no mapa, que é trabalhar com o Bullet Journal didático, que é o que eu vou deixar aí no chat para quem ficou aqui. É muito legal que, desde que eu comecei o projeto Aulão DC5, ele é um projeto de uma aula uma vez por mês para docentes, mas a grande sacada é que o docente venha, porque o docente dê um passo à frente. Eu poderia estar transmitindo isso via Instagram, posso? Mas não tem o mesmo efeito de você se motivar, pegar o link e estar aqui. Então eu acho justo que a gente tenha uma troca. Esse modelo do Bullet Journal didático, ele é recente, ele é de dezembro. Essa versão é um capítulo de livro, é um artigo científico que eu fiz uma pesquisa em cima de ciências da aprendizagem, aonde eu monitorei todas as variáveis de um semestre inteirinho. E mostro como essa ferramenta, que é autoral, como ela impactou na estrutura de organização da aprendizagem. O objetivo dela é metacognição, é dar para o aluno um instrumento, uma ferramenta para ele aprender a organizar. E os resultados são muito, muito bons. Fechamos! Então tá aí, metodologia da pesquisa, começou contando a história a partir daquele quadro de cronograma, e aqui de novo eu tenho a formação de um perfil ao longo de um semestre, e aí eu tenho 3 grandes blocos de formação. Esse perfil que eu mostrei para vocês, ele tá aqui, ó, são aproximadamente de 7 a 8 semanas de trabalho. Nesse daqui, esse bloco verde foi o que você viu, as estratégias, foi o que você viu o cronograma agora. E essa disciplina tem um outro bloco que atende a outro perfil que segue o mesmo planejamento, só que aí é para fortalecimento. Então, naquele bloco eu preparei e treinei, e agora no outro bloco eu vou fortalecer o processo cognitivo, melhorando a forma como cada estudante compreende a própria unidade curricular. A gente chama isso de subsunsor, ele está formando subsunsores. Essa rede está em constante upgrade. É por isso que nos últimos 5 a 8 anos não se fala mais em aula como local de aprendizagem. Nós falamos mais sobre espaços de aprender, e que todo lugar é lugar de aprender. Aprender, você aprende em todos os lugares. Toda essa discussão de estratégias tem como objetivo também a gente pontuar, gabaritar em conceitos máximos, principalmente as estratégias bem posicionadas, elas gabaritam nas 5 acessibilidades, pelo menos em 3. Em 3 acessibilidades elas gabaritam bem legal. E aí a professora Rafaela, minha super parceira, a gente escreveu em 2021 o livro Conceitos 5, Práticas Docentes de Sucesso. E foi muito legal escrever esse livro, porque a gente fez todo um revival de cada indicador e conectou cada indicador com as práticas docentes de sala de aula. E é por isso que hoje eu falo tanto disso. E a ideia do aulão é essa, é a gente se reunir uma vez por mês, gravar, porque eu tenho uma facilidade muito maior de gravar quando eu tô dando aula do que se eu parar e tentar gravar sozinha em casa. Esse é um dos motivos do aulão, para eu gravar o material e o material ficar aí, porque professor é um problema, né? Professor sempre tem o jeito, e esse é o meu jeito. E aí eu aproveito e recebo vocês e ao mesmo tempo produzo um material que vai servir para muita gente.